Vascão da Gama. Vamos lá, hoje e amanhã a preparação final para o jogo de domingo, lembrando, 6h30 o jogo em São Januário, o jogo não vai ser às 11 da manhã mais, passou para as 6h30 e a movimentação não está da mesma forma que em outros jogos, porque é Dia das Mães, né, e também a situação do Vasco não ajuda muito. Tem treino de hoje e o treino de amanhã, mas o que eu já posso antecipar é o que eu já falei ao longo da semana. João Vitor deve ser titular na zaga, por opção, e o Zé Gabriel substituindo o Hugo Moura suspenso. E é claro o retorno do Payet. Eu falei primeiro na segunda-feira que o plano era contar com o Payet para domingo e isso está se cumprindo. O Payet treinou ao longo da semana normalmente e a tendência é ter o Payet como titular no domingo contra o Vitória. Sobre o clássico com o Flamengo, confirmado na outra semana, dia 18, sábado, para as 9 da noite no Maracanã. 50-50 e Vasco e Flamengo vão dividir público e renda e também os gastos, é claro, do jogo. Dos dois jogos, na verdade, do primeiro e do segundo turno no Maracanã, como foi no ano passado, no jogo do primeiro turno. Trago informação importante, a nova patrocinadora, um site de apostas anunciado ontem à noite, foi uma cerimônia até grande, e já estreia no domingo contra o Vitória na camisa Cruz Maltina, contrato de um pouquinho mais de 1 ano e meio até o fim do ano que vem, que pode ser renovado até 2027 em caso de metas, e falando em metas de números, exposição, retorno, etc., esse contrato chega até 115 milhões de reais. É o maior da história do Vasco. O Vasco, que até então era o único clube da Série A sem um patrocinador master, agora tem essa casa de apostas, um contrato superior a 115 milhões de reais, caso o Vasco cumpra as metas. E a tendência é que sim, a expectativa da diretoria da Vasco SAF é que cumpra, devido ao engajamento que o torcedor cruzmaltino tem historicamente. Cara, e esse jogo não tem outra alternativa. O adversário tá capenga nesse Campeonato Brasileiro, que é o Vitória. É hora de vencer e tentar buscar novos horizontes, né, Gabriel? Eu sempre gosto de uma análise assim, um pouquinho mais elaborada pra gente pensar, né? Sempre respeitando o adversário, mas assim, nesse caso Dessa vez, eu rasgo qualquer coisa nesse sentido. Em São Januário, né, E cara? eu vou simplificar, né? Vasco e Vitória em São Januário. Se o Vasco não vencer o Vitória em São Januário, vai passar perto. Não é que vai ser rebaixado, porque ano passado também o Vasco não ganhava ninguém em São Januário e conseguiu se livrar do rebaixamento. Mas se você quer um campeonato mais tranquilo, se você quer fazer o seu torcedor acreditar em reação, esse é o menor dos passos que você tem que dar. Mas tem que dar. Tem que vencer o Vitória em São Januário. Então, assim, não tem uma outra opção. O momento não é legal, a confiança está em baixa, mas no Vitória você acha que alguém tá com a confiança em alta também? Vitória, todo jogo leva uma porrada diferente. E o mais indigna o torcedor do Vasco é que grana não falta, né? Agora já trouxe mais de 115 milhões de reais de patrocínio Master, fora o dinheiro investido pela 777. E por incrível que pareça, dinheiro não tem sido o problema no Vasco, não. né? É isso que é mais louco. Exatamente. A gente pode criticar muito a 777 pela forma como ela tá gerindo o Vasco, pelo excesso de burocracia, mas a gente não pode criticar pela falta de dinheiro. Nesse ponto, ela tá cumprindo aquilo que ela prometeu, ela tá casando dinheiro tá rigorosamente. Mal, mas tá. Agora, aí a gente tem que criticar. Quem ela escolhe pra comandar o futebol? Paulo Brax foi mal, Alexandre Matos foi mal, os caras gastaram mal o dinheiro do Vasco, e o elenco tá aí, mal montado. Já é a terceira janela que o Vasco passou com a SAF e não conseguiu realizar boas negociações. Mas enfim, sobre o jogo domingo, tem nem muito o que falar não. Vencer ou vencer, irmão. Se você não vence esse jogo, aí é crise completa. O Vasco precisa vencer. É confronto direto na parte de baixo da tabela. Vasco e Vitória em São Januário, com a volta de Payet, mas com o protesto da galera que não deve chegar muito junto não lá em São Januário. E aí o Payet, retornando, estando 100% ou mais próximo disso, retorna como titular, fecharia o meio de campo do Vasco da Gama. Então, um provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Léo Pelé e Lucas Piton, Zé Gabriel, Juan Esforça e o Payet. Lá na frente, David, Ryan e Verrete. Esse é um provável Vasco para o jogo de domingo. Lembrando o retrospecto e o cenário do Vasco, como é que o Vasco chega para enfrentar o Vitória no domingo em São Januário. 5 jogos sem vencer. São 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Nessa sequência, e a gente tira o empate, ou se a gente tirar o empate contra o Fortaleza em 0-0 pela Copa do Brasil, são 4 derrotas consecutivas. E o Rafael Paiva vai para o terceiro jogo à frente do Vasco como interino e com a terceira escalação diferente. No primeiro ele mandou a campo 3 zagueiros contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Depois, no segundo jogo, um time mais solto, contra o Furacão, né? Mas a estratégia não deu muito certo, porque o Hugo Moura foi expulso com 15 minutos. E aí, pro próximo domingo, ele tá buscando um equilíbrio aí com o que ele tem à disposição. Esse, é claro, é o cenário que a gente acaba projetando a partir dessa escalação provável para enfrentar o Vitória em casa
em São Januário. Boas modificações, gosto dessa escalação, é o melhor que o Vasco tem a oferecer no momento. O Payet ficou fora de 2 partidas, se ele jogou contra o Criciúma, entendo que ele foi preparado para esse jogo do Vitória. Foram 2 partidas em situações desfavoráveis, né? O gramado sintético da Arena da Baixada, né? Da Liga Arena, e o gramado em péssimo estado de conservação lá do Castelão, do jogo contra o Fortaleza. Você chegou a mencionar isso ontem, né? O Vasco gira e a escalação volta para a mesma de tempos atrás. Principalmente pro nome Zé Gabriel. Zé Gabriel de volta ao time, mas me fala Desde um volante. a Série B do Campeonato Brasileiro. Me fala um volante que vai render melhor do que ele ali. Não tem primeiro volante? O Vasco tá precisando de proteção. Proteção é sempre importante, você sabe disso, né, Cantarelli? Verdade. O Vasco precisa de proteção. Principalmente no fim de semana. Principalmente num jogo decisivo, né? Sim. Aquele jogo que vai mudar a história do campeonato. É o que acontece com o Vasco contra o Vitória. Ano passado, o que o Vasco tem que fazer de diferente esse ano em relação ao ano passado? Todos os confrontos diretos que o Vasco teve em São Januário em 2023, o Vasco perdeu. Isso fez uma diferença danada no final do campeonato. O Vasco precisou ganhar jogos em tese mais difíceis de adversários mais fortes, porque nos confrontos diretos o Vasco perdeu todos. O Vasco perde em casa pro Santos, o Vasco perde em casa pro Goiás, o Vasco perde em casa pro Corinthians, perde em casa pro Cruzeiro. Sim. E isso fez muita diferença. Já falei 4 jogos, são 12 pontos que você perde e ainda dá pro adversário esses pontos, para um adversário direto. O Vasco já perdeu em casa pro Criciúma. Eu acho improvável que o Criciúma tenha uma outra aspiração no campeonato que não lutar contra o rebaixamento. O Vitória é a mesma coisa. O Vitória faz uma campanha muito ruim até aqui. É um time fraco, embora seja um time grande, ele tem um orçamento de um time da Série B. Então ele montou um time limitadinho ali com Wagner Leonardo, que é um bom zagueiro, mas está suspenso, levou o cartão vermelho. Gosto muito do Camutanga. Tem o Mateuzinho, que é muito bom jogador. É muito claro que esse jogo, quando o Vasco recebe a tabela, ele marca lá com um X. Esse aqui eu venço. Eu falo isso com todo o respeito ao Vitória aqui. Repito, é um time grande e é legal demais ter o Vitória na Série A. Eu prefiro ver o Vitória na Série A do que times artificiais. O Vitória é um time gigantesco na Bahia. Time artificial é um bom nome. Eu não vou mencionar nome, porque vai ter a torcida do time artificial aqui acompanhando a gente. Vai te bater. E vai reclamar comigo. Mas eu prefiro mil vezes um Vitória, um Criciúma. São times tradicionais. Mas, em termos de orçamento, existe uma diferença considerável. E o orçamento vai ter que entrar em campo. Só para completar, gosto também da entrada do João Vitor, porque na minha visão é um absurdo o João Vitor, contratado pelo valor que foi, tendo o desempenho que já teve, ter reserva desse time. E ele foi reserva do Medel, foi reserva do Maicon. Não pode. O Vasco vai ter que encontrar uma solução agora pro Paulo Henrique, que conseguiu falhar em todos os gols. Todos os lances ofensivos do Atlético Paranaense e em quase todos os gols que o Vasco leva no campeonato. Aí é difícil, hein? Talvez o João Vitor dê um suporte pra ele. O João Vitor e o Zé Gabriel sejam essa proteção ao Paulo Henrique, porque ofensivamente ele vai bem, mas defensivamente ele tem deixado muitos espaços. Pior início de campeonato da história. Cara, mas desculpa. Tirando o jogo contra o Criciúma, que foi fora da curva, os demais resultados são resultados normais. Não, assim, eu até acho que são normais, mas ainda assim... Porque assim, aí você já vai pra uma sequência de 4 derrotas. Mesmo que tivesse vencido o Criciúma, beleza, estaria com uma pontuação 6 pontos fora da zona. Mas estaria naquela zona aí, de luta contra o rebaixamento. Pra mim é daqueles jogos assim, foi algo ocasional, porque o Vasco teve um pênalti. Beleza, depois degringolou. O Payet perdeu um gol na pequena área no primeiro tempo. Gols acontecem. O que me preocupa é quando um jogo, uma situação ocasional como essa, gera um trauma maior do que deveria. Porque assim, me lembra um pouco, não tô dizendo que vai acontecer a mesma coisa, mas me lembra um pouco o roteiro do último rebaixamento do Vasco, quando o Ramon é mandado embora na primeira instabilidade, no meu entendimento, naquela época. O Ramon Menezes, verdade. Foi mandado embora na primeira instabilidade, aí o Vasco foi contratar o Ricardo Sapinto, deu no que deu. Fecha com o Luxemburgo? Ou não? Que sim. Luxemburgo, tentando salvar o Vasco do rebaixamento? Foi. Luxemburgo, né? E o Vasco... Termina com o Jorginho. Ainda tem Luxemburgo e Jorginho ainda, né? Ou seja, se o Vasco, assim, eu não tem como ficar voltando no tempo. Naquela ocasião, se o Vasco tivesse mantido o Ramon Menezes, um trabalho que era um trabalho legal, só que deu uma impressão de que podia brigar lá em cima, aí depois nas derrotas a galera se decepcionou, de repente o Vasco teria feito um campeonato ali de meio de tabela. Não teria arranjado nada demais, mas também não teria sido rebaixado. Esse ano, né, a derrota pro Criciúma traz uma queda de treinador que me parece algo altamente prejudicial pro Vasco da Gama. Eu não sei se todo ano o Vasco vai ter a expertise de achar um Ramon Dias aí perdido no mercado,
pra salvar a equipe de uma situação complicada como foi do ano passado, um rebaixamento que era praticamente certo e que o Ramon Dias, graças ao grande trabalho dele, conseguiu evitar. Tô com muito medo de quem vem por aí, quem é esse treinador. O Vasco apontou no Pesolano, tá indo pro Álvaro Pacheco, enfim, não me parece ter um caminho tão claro daquilo que tem que fazer. O elenco não oferece opções para fazer um primeiro turno tão tranquilo. Acho que esse primeiro turno seria tranquilo se o Ramon Dias tivesse ficado no cargo. Então a minha preocupação é essa, porque eu não tenho nenhuma garantia de que o Vasco domingo vai vencer o Vitória. A gente fica batendo na tecla aqui de que o Vasco joga em casa contra o Vitória e tem que vencer. Mas eu não sei se o Vasco vai vencer o Vitória. Eu confesso que eu não tenho essa segurança. E aí, se eu não vence o Vitória, a temperatura aumenta e piora para quem vai assumir depois, por mais que seja um bom treinador. Então fica aí um medo no ar. E aí eu nem vou criticar só o Vasco, porque eu acho que o Ramon Dias deu início naquele problema todo, quando ele vai lá e diz, não quero ficar porque eu ouvi vai, porque a galera me xingou. Mas me parece que uma derrota... Olha como... Tá 4-0 pro Criciúma no que eu vi vai. De 38 rodadas, em tese, não deveria ser tão influenciado por um jogo. Mas esse um jogo, essa derrota pro Criciúma pode ter a capacidade de influenciar o Vasco pra mal no campeonato.